Os Estados Unidos são uma das principais superpotências mundiais, destacando-se principalmente durante a Guerra Fria. Composto por 49 estados, com reivindicações de 50, o país faz fronteira ao norte com o Canadá e ao sul com o México. O chefe de Estado e de governo é um presidente eleito, que exerce um mandato de 4 anos, com possibilidade de reeleição. Em 1962, o presidente é Richard Nixon, um republicano que está no seu primeiro ano de mandato. O vice-presidente, que normalmente atende o mesmo período, é o segundo na linha de comando. Fundados em 1776 durante a Revolução Americana contra o Império Britânico, os Estados Unidos ganharam destaque no século XIX, expandindo-se pela América do Norte. Após a Guerra Civil, a escravidão foi abolida. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o país entrou em uma era de prosperidade econômica e cultural, com o desenvolvimento de setores como energia elétrica, habitação, gasolina e construção de rodovias. Novas formas de música e arte também floresceram. Entretanto, a catástrofe dos anos 1920 foi interrompida pela quebra da Bolsa de Wall Street e pela Grande Depressão. Em 1932, durante a Convenção Nacional Democrata, o governador de Nova York, Franklin D. Roosevelt, emergiu como um candidato proeminente, propondo o New Deal, um conjunto de políticas para combater os efeitos da Grande Depressão. Apesar das comparações desfavoráveis com o novo plano econômico da Rússia, Roosevelt venceu a eleição e tomou posse em 4 de março de 1933. Naquele momento, os Estados Unidos enfrentavam uma crise profunda. 1/4 da população estava desempregada e mais de 2 milhões de pessoas estavam desabrigadas. Determinado a reviver o país, Roosevelt implementou o New Deal para tentar restaurar a economia. Durante o seu segundo mandato, Roosevelt apresentou uma oposição conservadora crescente, que através do seu New Deal era um caminho perigoso, semelhante ao modelo russo. Temendo que um terceiro mandato pudesse destruir sua carreira política, ele optou por não concorrer novamente, convencendo o partido a nomear seu próximo amigo, Harry Hopkins, ex-administrador da Works Progress Administration, como candidato. Para garantir a vitória de Hopkins, Roosevelt fez concessões aos isolacionistas. Enquanto isso, o Partido Republicano, liderado pelo senador Robert A. Taft, uniu-se ao carismático, porém inexperiente, promotor público de Manhattan, Thomas E. Dewey. Infelizmente, Hopkins foi investigado com câncer e, apesar de sua determinação, perdeu para Dewey por uma margem estreita de 0,4% do voto popular. A presidência de Thomas Dewey e o caminho para a guerra. Thomas Dewey assumiu a presidência em 20 de janeiro de 1941 e recompensou seus apoiadores isoladores ao nomear oficiais aliados de Taft. Ele embarcou em uma campanha para desmantelar o New Deal de Roosevelt e enfraqueceu a capacidade militar dos Estados Unidos, na tentativa de evitar um confronto direto com a Alemanha nazista e o Japão imperial. Sob seu governo, o mundo foi consumido pela guerra, enquanto os Estados Unidos observavam à distância. Em 7 de dezembro de 1941, no entanto, tudo mudou. Em um ataque que viveu na infâmia, o Japão lançou um ataque surpresa a Pearl Harbor, destruindo 7 navios de guerra, 2 porta-aviões e as reservas de petróleo da base, paralisando a frota do Pacífico dos Estados Unidos. Em 1945, as potências aliadas enfrentavam uma situação crítica. A Grã-Bretanha havia se rendido e a tentativa de invasão das Filipinas no ano anterior fracassara. Cada dia que passava diminuía a probabilidade de uma vitória aliada na guerra. No entanto, ainda havia esperança. Os americanos acreditavam que o Projeto Manhattan, o programa secreto de desenvolvimento da bomba atômica, poderia mudar o curso da guerra. Infelizmente, esse otimismo chegou tarde demais. No dia 4 de julho de 1945, o destino da guerra foi selado com uma derrota definitiva. Um clarão no Havaí, causado por uma bomba nuclear japonesa, destruiu Pearl Harbor e acabou com o restante do apoio popular à guerra nos Estados Unidos. Cerca de 50.000 pessoas morreram, e uma parte significativa da recém-reconstruída Frota do Pacífico foi destruída. Diante dessa catástrofe, ficou claro que a vitória já não era possível. No dia seguinte, 5 de julho,
O presidente Dewey recebeu a notícia de que o Projeto Manhattan havia sido bem-sucedido e que uma bomba nuclear havia sido testada no Novo México. Contudo, o Japão já havia vencido a corrida pela bomba atômica. Naquela mesma noite, o presidente anunciou que os Estados Unidos estavam buscando uma rendição condicional com o Japão e a Alemanha. Esse acordo culminaria no fim oficial da Segunda Guerra Mundial. No final de agosto de 1945, o presidente Dewey assinou os acordos de Akagi a bordo do porta-aviões japonês IJN Akagi, encerrando formalmente o estado de guerra entre os Estados Unidos, Japão e Alemanha. O acordo exigia que os Estados Unidos entregassem o Havaí ao Japão, junto com quase todas as suas possessões no Pacífico, por um contrato de arrendamento de 100 anos. Além disso, o Japão obteve arrendamentos permanentes em portos estratégicos de Los Angeles e São Francisco. Como parte do tratado, os Estados Unidos foram obrigados a pagar reparações e suspender o embargo de petróleo contra a Alemanha e Japão. Enquanto muitos americanos viam o tratado como o fim de uma guerra que havia ceifado inúmeras vidas, outros ficaram furiosos com a primeira grande derrota na história dos Estados Unidos. O país, ainda enfraquecido pela depressão e com forças armadas reduzidas, foi arrastado para a Segunda Guerra Mundial. As políticas de desmilitarização de Dewey permitiram que o Japão avançasse implacavelmente pelo Pacífico, enquanto a Marinha dos Estados Unidos, carente de recursos, evitava confrontos. O Japão ocupou Midway, e as tropas alemãs tomaram o controle de Moscou, içando a suástica sobre o Kremlin. A situação se agravou quando, em 1944, tropas alemãs desembarcaram nas costas da Inglaterra, destruindo as defesas britânicas e avançando rapidamente. Sob o comando do general Eisenhower, as tropas aliadas buscavam formar uma linha defensiva na Escócia, mas o avanço alemão era implacável. O Império do Japão foi um país situado no leste da Ásia. Ele englobava não apenas o arquipélago japonês, mas também a Península Coreana e várias ilhas do Pacífico, como Havaí, Taiwan, Micronésia, Polinésia e as Ilhas Aleutas. O Japão exerceu controle sobre a maior parte do leste e sudeste asiático, por meio de vários governos fantoches. Apesar das alegações japonesas de que essas nações eram independentes, na realidade, eram territórios ocupados, subordinados militar e economicamente ao Império. Exemplos desses governos incluem a República da China, um governo nacional reorganizado alegando ser o executor legítimo da visão do Dr. Sun Yat-sen. O novo governo foi fundado em colaboração entre figuras proeminentes do Kuomintang, Wang Jingwei e o Império do Japão. Tratados não divulgados entre os governos organizando o apoio japonês revelariam um quadro sombrio para o futuro da China como uma colônia para os japoneses. E a monarquia no Vietnã sob o imperador Bo-i. É um estado fantoche japonês no Sudeste Asiático com o chefe de governo e a exploração colonial deixaram o Vietnã como uma nação cada vez mais empobrecida, furiosa e faminta. Esses países eram membros da chamada Esfera de Coprosperidade da Grande Ásia Oriental, uma aliança sob controle japonês que visava gerir as relações entre os estados sob seu domínio. O ponto de partida para a ascensão do Japão como potência mundial foi a restauração Meiji em 1868. Após uma revolta contra o sistema feudal dos shogunatos, o Japão se modernizou e se industrializou rapidamente ao longo do final do século XIX e início do século XX, adotando o lema Fukoku-kei, enriquecer o país, fortalecer as forças armadas. Esse processo de modernização levou o Japão a se transformar em uma potência militar e imperialista. Após a Primeira Guerra Sino-Japonesa 1894, a Rebelião dos Boxers 1899 e a Guerra Russo-Japonesa 1904, o Japão conquistou territórios e estabeleceu um império colonial. Com a vitória na Primeira Guerra Mundial, o Japão expandiu ainda mais seu poder e influência. No entanto, durante as décadas de 1920 e 1930, o país foi tomado por um forte nacionalismo e militarismo. Este período culminou com o incidente da Ponte Marco Polo em 1937, que marcou o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. O Japão invadiu a China, levando a um conflito devastador que incluiu eventos como o Massacre de Nanquim, onde centenas de milhares de civis chineses foram mortos pelas forças japonesas e outros crimes de guerra. Durante esse período, o Japão tornou-se um estado de partido único, governado pela Associação Política de Assistência ao Governo Imperial, Taizei Yokuzankai.
Embora o Japão mantivesse um parlamento, ele era em grande parte simbólico, subordinado ao governo e aos militares. A partir de 1931, com a invasão da Manchúria e a criação do estado fantoche de Manchukuo, o Japão seguiu uma trajetória expansionista, buscando suprir suas necessidades de recursos naturais. A Grande Depressão no início dos anos 1930 prejudicou gravemente a economia japonesa e contribuiu para a ascensão do militarismo, levando o Japão a adotar uma política externa agressiva. Na Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, o Japão se envolveu em conflitos com a China, os Estados Unidos e várias potências coloniais europeias. Os japoneses avançaram rapidamente em toda a Ásia, conquistando territórios como as Filipinas, Birmânia, Malásia e Indonésia. A guerra atingiu seu ponto culminante com os ataques a Pearl Harbor em 1941, quando o Japão buscou destruir a frota do Pacífico dos Estados Unidos e consolidar seu domínio no Pacífico. No entanto, apesar de vitórias iniciais impressionantes, o Japão começou a enfrentar dificuldades. A superioridade industrial dos Estados Unidos, combinada com a estratégia americana de salto de ilha em ilha, colocou o Japão em desvantagem. Batalhas como a de Midway em 1942 e a de Iwo Jima em 1945 foram devastadoras para as forças japonesas. Mesmo com a resistência obstinada das tropas japonesas, a maré da guerra mudou a favor dos aliados. Segunda Guerra Mundial e expansão do conflito, a invasão japonesa da China revelou a superioridade militar do Japão, mas também expôs a incapacidade do país de conquistar uma vitória rápida. A União Soviética estava ocupada com suas próprias crises, enquanto os Estados Unidos, sob o presidente Thomas E. Dewey, adotaram uma política de desmilitarização. A invasão da China mergulhou o país em uma guerra prolongada e sangrenta, com o Japão capturando rapidamente grande parte do território chinês, incluindo a capital provisória, Chongqing. A entrada dos Estados Unidos na guerra após o ataque a Pearl Harbor, seguida pela surpreendente vitória japonesa em Midway, mudou o curso do conflito no Pacífico. Apesar do domínio inicial, a vantagem industrial americana começou a prevalecer. O Japão tentou consolidar suas conquistas adotando uma estratégia defensiva, mas a ofensiva dos aliados continuou, culminando na Batalha Devastadora de Iwo Jima em 1945. A situação atual e desafios internos após anos de conflito, o Japão se estabeleceu como uma superpotência mundial, mas enfrenta desafios significativos. O Taizei Yokuzankai, que consolidou o poder político sob um único partido, está em declínio devido a brigas internas e escândalos de corrupção. A economia japonesa é dominada pelos zaibatsus, conglomerados industriais que controlam quase todos os aspectos da economia do país e de seus territórios aliados. Essa estrutura econômica, essencialmente parasitária, tem causado grande descontentamento nas colônias japonesas, onde movimentos de resistência têm se fortalecido. Além disso, os zaibatsus enfrentam concorrência dos keiretsus, conglomerados mais dinâmicos e modernos. Esse conflito econômico interno ameaça a estabilidade do Japão, enquanto a economia enfrenta a perspectiva de uma guerra comercial que pode ter consequências devastadoras. Em meio a esses problemas, a liderança japonesa busca manter sua hegemonia na Ásia enquanto enfrenta a crescente ameaça de revoltas nas colônias, instabilidade política e a crescente concorrência econômica. O Império do Japão, embora ainda aparente ser uma superpotência mundial, mostra sinais de fragilidade que ameaçam seu futuro e o equilíbrio de poder na região. A derrota dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial teve consequências profundas. O Partido Republicano sofreu uma derrota esmagadora em 1946, mas muitos americanos culparam as políticas de Roosevelt por enfraquecer o país e tornar a guerra definitiva. A política interna dos Estados Unidos no pós-guerra, a eleição de 1948 foi uma disputa entre o republicano isolacionista Robert Taft e o democrata internacionalista Dwight D. Eisenhower. Ike venceu, mas a sua presidência foi marcada por conflitos internos, especialmente com o vice-presidente Barton Wheeler. Em 1952, Ike conseguiu uma reeleição apertada, mas seu segundo mandato foi considerado decepcionante. As relações exteriores dos Estados Unidos têm uma doutrina sólida de política externa. Lidera a Organização das Nações Livres e tem uma das maiores esferas econômicas. Os principais objetivos da OFN são garantir a soberania das Américas e do Pacífico Sul e projetar a democracia liberal por toda a Terra.
está travado em uma guerra fria de 3 vias com o Grande Reich Germânico a leste e o Império do Japão a oeste. Os Estados Unidos empregam consistentemente vários meios para minar os dois, mais notavelmente apoiando grupos de resistência em seus respectivos impérios com a Agência Central de Inteligência. Liderando a OFN, os Estados Unidos regularmente se envolvem em conflitos estrangeiros, regularmente mobilizando tropas em muitas áreas. Os Estados Unidos mantêm relações com nações como Canadá, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, Venezuela, Libéria, Haiti, Guiana, Índias Ocidentais, Honduras, Ilhas Faroé, Suriname e até mesmo Espanha e Itália. Os Estados Unidos atualmente bloqueiam o Japão e a Alemanha devido à Guerra Fria e à Segunda Guerra Mundial, embora os Estados Unidos estejam mais abertos a conversas e relações com a Alemanha do que com o Japão devido à aversão de ambos pelo dito império. Com o fim do mandato de Eisenhower, o Partido Nacionalista, liderado pelo general George S. Patton, surgiu como uma força política significativa. Em 1960, os dois principais partidos dos Estados Unidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, formaram uma coalizão conhecida como Coalizão Republicano-Democrata, CRD, para combater a crescente influência do Pacto Progressista Nacional, NPP, uma aliança de progressistas, comunistas e nacionalistas. A crise das Aleutas e a presidência de Nixon em 1960, o presidente Kefauver rompeu os acordos de Akagi e restabeleceu um embargo total contra o Japão, o que levou à crise das Aleutas, um impasse diplomático entre os dois países. Em meio à tensão, o vice-presidente John F. Kennedy negociou com o primeiro-ministro japonês Funada e o presidente mexicano Adolfo López Mateus, evitando um conflito direto. No final, Nixon venceu as eleições de 1960, assumindo a presidência em 20 de janeiro de 1961. Contudo, ele surpreendeu as críticas pela sua falta de ação durante a crise das Aleutas. I